quando se fez a tradução do texto grego original para o inglês, e sendo o inglês uma língua muito mais ampla e que veio a se tornar o Esperanto relacional, comercial e político do planeta, e a Inglaterra, um império à época com poderes de expansão muito maior, a Bíblia foi de carona em toda essa onda que juntou, como eu disse antes do documentário passar, a piedade pessoal de determinados indivíduos querendo divulgar a palavra ao povo, com os interesses particulares e com as agendas políticas de reis e de soberanos. Você percebeu o vai e vem dos humores e dos caprichos. E no meio disso você vê gente marcha de Deus, como um Tyndale desse da vida, que não desiste nunca. E aí quando você compara o esforço desses indivíduos para tornarem a palavra conhecida, por mais que posteriormente a isso as interpretações mais equivocadas e os usos até demoníacos da Escritura tenham sido feitos, mas cada um responde diante de Deus pelo que faz na sua própria geração, o esforço desses indivíduos foi extraordinário, né? O Tyndale pagando com a própria vida. E aí a gente compara isso com as sociedades bíblicas do mundo inteiro, com seus executivozinhos super bem remunerados, brigando umas com as outras por causa de nicho de mercado, de posicionamento da Bíblia nas prateleiras. Tem sociedades bíblicas aí que se odeiam, não se falam. Me tira uma curiosidade. As sociedades bíblicas dos países, eles se comunicam, o Brasil com a sociedade bíblica? Sim, especialmente as afiliadas. Sim. Porque elas são afiliadas ou pela tradução da Bíblia que adotam, ou por terem sido criadas pelo estímulo de alguma outra sociedade em algum outro país, como a Inglaterra ou como os Estados Unidos, estimulando o surgimento de uma sociedade bíblica num outro país que ainda não tinha. E alguns outros lugares e países criaram as suas próprias sociedades bíblicas, no início uma, depois duas, depois três. Por quê? Porque o mercado de vendas de Bíblia no mundo, especialmente no século XX, do século XX para cá, se transformou num negócio de bilhões, monumental. Poderoso. Então, se o interesse fosse só na divulgação da Bíblia, não haveria esse comércio todo, bastava ver uma, duas. Se você vê que uma foi ficando meio obsoleta no linguajar, dá uma atualizada, muda sinônimos para uma outra geração entender melhor, mas seria baseado no mesmo texto. Mas não, eles ficam numa briga desesperadora por matrizes de tradução não patenteada, para cada uma poder ter a sua própria Bíblia. E hoje em dia, na maior parte do mundo onde o protestantismo, a igreja evangélica se desenvolveu, você vê agora não apenas as sociedades bíblicas querendo ter a sua própria Bíblia, mas praticamente toda editora que se queira ver com peso, com respeitabilidade junto ao público, não pode publicar só livros, ela tem que ser também dona de uma Bíblia, a Bíblia da editora tal. Aí fica essa fogueira de vaidades, de cobiças, de business as usual, e em contraste com a origem na fogueira da fé, enfrentando as oposições, as dificuldades, não para ganhar dinheiro, mas para divulgar a palavra. Aqui nesse país, o Evangelho chegou sobretudo no lombo das mulas e dos jumentos e dos burricos, levando missionários ingleses ou americanos que iam vendendo Bíblias. Eles não tinham dinheiro para financiar as Bíblias dando de graça,
Mas eles vendiam e foi uma subversão extraordinária. Muita gente foi presa, apanhou, houve os que tenham sido mortos ou apedrejados. Muita gente sofreu muito. Retaliação da Igreja Universal. Da Igreja Católica, né? Brasileira, poderosa. Até há 70 anos atrás no Brasil não se fazia nada sem o consentimento dela. E esses que aqui chegaram trazendo a Bíblia, entregando ao povo, sofreram demais. E você compara isso com essa moleza, com essa geleca, com essa coisa amorfa, ou interesseira, ou nojenta, ou melada de interesses financeiros que a gente vê animando muitas das casas que são supostamente as promotoras da Bíblia. Tem uma pergunta aqui com relação a isso, que eu